Seguinte, ó, enquanto o pessoal está entrando, só deixa eu explicar aqui a minha estrutura aqui para vocês, tá? Eu tô com o celular aqui e aqui embaixo tá um monitor onde eu vou lendo as mensagens de vocês. Então não achem esquisito se me pegar olhando para baixo, tá? É porque eu tô lendo as mensagens de vocês, tá bom? Então, galera, tá entrando aí, esperar mais uns segundinhos e vamos começar a falar de triângulos. É o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá, ó. Triângulos. Bom, deixa eu baixar um pouquinho esse escrito, senão não dá para todo mundo ver, né? Então aqui, triângulos. Pronto. Galera, é o seguinte, ó, eu fiz live desde quinta-feira, então uma dinâmica que funcionou muito bem é a seguinte, ó. Eu vou explicando aqui as coisas, vou falando de triângulos, a gente vai ver teoria, a gente vai ver exercícios, vamos fazer bastante coisa. Vai aparecendo dúvida, já vai digitando no chat, porque vira e mexe eu paro e dou uma lidinha. Então você digitou sua dúvida, eu vejo, eu já respondo, tá bom? Essa dinâmica funcionou muito bem nas outras lives, tá? Então qualquer dúvida que tiver, pergunta. A live não tem limite de tempo, tá? Então fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa aula falando de triângulos. Bom, primeira coisa, se eu desenhar aqui um triângulo qualquer, ó, vou desenhar um triângulo ABC. As coisas aqui dentro do triângulo têm nomes, então eu vou começar com vértices. O que são vértices do triângulo? São essas pontinhas, no nosso exemplo aqui, o A, o B e o C. Os vértices sempre precisam ser maiúsculos. Além dos vértices, eu posso pegar um vértice e ligar com outro vértice, formando os lados. Então, os lados do triângulo são esses aqui, ó. AB com o traço em cima. Esse traço aqui em cima significa o seguinte: eu estou saindo do vértice A e indo para o vértice B. Então, a ordem tanto faz. AB ou BA com o tracinho em cima, não importa a ordem, eu estou falando deste lado aqui. Eu também tenho o lado BC e eu tenho o lado CA. Então, AB ou BA, BC ou CB, CA ou AC. Isso não importa, tá bom? Além disso, tem coisa muito importante aqui, ó. Vou até dar um destaque com uma cor diferente. Eu tenho este ângulo aqui, ó. Estes três ângulos que eu vou chamar de ângulos internos. Esses ângulos é sempre uma letra minúscula com um chapeuzinho em cima, tá? Então, olha só. Os meus ângulos internos é A chapéu, B chapéu, C chapéu. E uma das principais propriedades dos triângulos vão envolver esses ângulos internos aqui. Eu também posso fazer o seguinte, ó. Se eu continuar este lado aqui, ó, vou até fazer com uma cor de destaque. Esse tracejado não faz parte do meu triângulo, tá? É só um prolongamento. Então, vou fazer esse prolongamento para lá, esse prolongamento para cá e para cá. Deixa eu tirar esse B daqui, fazer para cá. Pronto. Então, deixa eu colocar os meus vértices onde eles não vão me atrapalhar. Aqui o A e aqui o B. Estes ângulos aqui fora, que eu vou fazer aqui da cor laranja, eu vou chamar de ângulos externos. Então, olha só. Eu vou chamar os ângulos externos de D chapéu, E chapéu e F chapéu. Sempre minúsculo, tá bom? Então, olha só. Ângulos externos vai ser o meu E chapéu, F chapéu e G chapéu. Por que eu sempre começo uma aula de triângulos com estes nomes aqui? Porque eles aparecem nos enunciados das questões. Então não pode aparecer
um enunciado ângulo externo e você não saber do que se trata. Não pode aparecer no enunciado de uma questão ângulo interno, vértice, e você não saber do que se trata. Então isso daqui, ó, é nomenclatura, é dar nome para os elementos do triângulo. Então, tira um print aí rapidinho e eu vou perguntando para vocês. Até aqui tudo bem? Dá um feedback aí para mim. Todo mundo está entendendo direitinho? Até aqui tudo tranquilo? Vamos lá, acho que já deu para tirar o print. Vou apagar aqui e vou avançar a matéria, tá? Depois disso, nós precisamos classificar os triângulos. Aliás, classificação é simplesmente separar em grupos. Eu tenho dois tipos de classificação. Eu posso classificar os triângulos com relação ao tamanho dos lados e eu posso classificar os triângulos com relação ao tamanho dos ângulos. E todo triângulo vai ter duas classificações. Uma com relação aos lados, outra com relação aos ângulos. Com relação aos lados, o triângulo pode ser equilátero, pronto. Isósceles e escaleno. Não se assuste com os nomes. Esses nomes aqui têm origem grega, origem latim, por isso que são tão esquisitos para o nosso idioma. Mas vamos lá, vamos tentar esclarecer isso. Triângulo equilátero sempre vai ter 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. Inclusive, no triângulo equilátero, a gente sabe que todos os ângulos internos valem 60 graus. Eu vou colocar aqui, ó. Ângulo interno igual a 60 graus. Isso é muito importante, tá? Então, ó, triângulo equilátero. 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. O próximo triângulo é o isósceles. Triângulo isósceles. 2 lados iguais e 2 ângulos iguais. Nós não sabemos o valor dos ângulos do triângulo isósceles, mas a gente sabe que tem 2 iguais, tá bom? E o triângulo escaleno. 3 lados diferentes, 3 ângulos diferentes. Vai anotando tudo que eu for falando, tá? Anota para você ficar com a aula bem completa. Isso tudo, ó, equilátero, isósceles e escaleno, é a classificação quanto aos lados. Eu também posso ter a classificação quanto aos ângulos. Olhando para os ângulos, um triângulo pode ser acutângulo, vamos lá, ó, acutângulo, retângulo e obtusângulo. O que é um triângulo acutângulo? Um triângulo acutângulo é aquele que todos os ângulos de dentro dele valem menos do que 60 graus. Então, se todos os ângulos dentro do triângulo forem menores do que 90, ele é um triângulo acutângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, apareceu um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. Professor, pode ter 2 ângulos de 90? Não. Nessa aula de hoje eu vou mostrar para você que se eu somar todos os 3 ângulos, tem que dar 180. Como que eu vou ter 2 ângulos de 90? Aí só aqui já vai ter 180, não vai sobrar nada para o terceiro ângulo. Então, não é possível 2 ângulos de 90, tá bom? Apareceu um ângulo de 90 graus, ele já é um triângulo retângulo. Triângulo obtusângulo. Ele tem um ângulo maior do que 90 graus. E mesma coisa, não tem como ter 2 ângulos obtusos, 2 ângulos maiores do que 90 graus, porque aí só esses 2 juntos já passou de 180. E o máximo dentro de um triângulo é 180. Então, se ele tiver um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90 graus, os outros 2 vão ser menores do que 90 graus, tá bom? Então, olha só, um triângulo, ele pode ser escaleno e retângulo, por exemplo. Ele pode ser escaleno e obtusângulo.
ou ele pode ser escaleno e acutângulo. Um triângulo isósceles, ele pode ser isósceles e acutângulo, isósceles e retângulo, isósceles e obtusângulo. Então percebam bem, essa classificação quanto aos lados e esta classificação quanto aos ângulos, a gente fala, né, que elas não são excludentes. O que é isso, professor? Esse palavrão feio. Uma coisa não impede em nada a outra. Ela pode ser isso daqui, um desses e um desses ao mesmo tempo, tá? Então todo triângulo vai ter uma classificação quanto aos lados e uma classificação quanto aos ângulos. Gente, isso daqui ficou bem claro para vocês? Dá de novo um feedback para mim, por favor, para saber se eu posso avançar. Fala aí para mim, ficou bem claro, tudo tranquilo? Tira um print aí rapidinho e eu vou avançar, hein? Vou avançar, vou apagar isso daqui e vou colocar aqui alguns exemplos. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos. O que eu estou querendo dizer com essas coisas? Ó? Vou colocar aqui, exemplos. Classifique os triângulos a seguir. Então, olha só. Item A. Eu tenho este triângulo aqui, ó. Onde eu falo para vocês que esse lado é o lado 1 tracinho. Esse daqui, lado 2 tracinhos. E esse daqui, lado 2 tracinhos. O que eu quero dizer com lado 1 tracinho, lado 2 tracinhos? Lado 1 tracinho sempre vai ter o mesmo tamanho de outro lado que tiver um tracinho. Lado 2 tracinhos sempre vai ter o mesmo tamanho de outro lado que tiver 2 tracinhos. Isso significa o quê? Que este lado e esse daqui são exatamente os mesmos, tá bom? Mesmo tamanho. Então eu coloco esse triângulo aqui e coloco para você este ângulo aqui, ó. Eu vou colocar esse ângulo aqui de 80 graus. Vou colocar aqui fora, ó, 80 graus. E pergunto para você, o que é este triângulo com relação aos lados e com relação aos ângulos? Então vamos lá. Com relação aos lados, ele é equilátero, é isósceles ou é escaleno? Só pode ser isósceles. Isósceles. Por quê, professor? Porque eu tenho dois lados do mesmo tamanho. E com relação aos ângulos, ele é acutângulo, retângulo ou obtusângulo? Vamos pensar um pouquinho. Apesar de eu ainda não ter mostrado para você, eu comentei que dentro do triângulo, se eu somar todos os ângulos, tem que dar 180 graus. Tá? Eu vou mostrar isso bem bonitinho para você. Mas dentro do triângulo, se eu somar tudo lá dentro, tem que dar 180 graus. Se aqui já tem 80, está sobrando 100. Só que esse triângulo é isósceles, olha, ele tem dois lados iguais. Então ele tem que ter dois ângulos iguais. Esse 100 tem que ser dividido igualmente entre esses dois. Só se aqui for 50 e aqui também for 50. Então olha só, dentro tem que dar 180. Esse daqui sozinho já era 80. Está sobrando 100. Só se for 50 e 50. Porque se tem dois lados iguais, tem que ter dois ângulos iguais. Como todos esses ângulos são menores do que 90, esse triângulo é isósceles e acutângulo. Acutângulo. Percebem? Ele sempre vai ser duas coisas ao mesmo tempo. Gente, tudo bem esse exemplo? Vai falando comigo, hein? Vai falando. Se eu puder avançar, me avisa, tá? Aproveita, eu queria pedir uma coisinha para vocês. Como o meu canal é pequenininho, eu tenho menos de 1000 inscritos, eu tenho muita restrição do YouTube. Se você puder dar um like, me ajuda muito, porque aí o YouTube entrega esse conteúdo para mais gente, tá bom? Então, se você puder deixar um like, eu vou agradecer muito, hein, gente? Brigadão de coração, viu? Vai estar me ajudando bastante. Olha só, vou apagar aqui a lousa. Acho que você já tirou print, certo? Vou apagar aqui.
e vou avançar a matéria. Ó. Tem muita coisa para falar hoje. Preparei muito assunto para hoje. A gente vai ver muita coisa de triângulos. Agora que eu já sei classificar, eu preciso saber quando que o triângulo existe ou não. Condição de existência. O que é condição de existência? É qual a condição mínima para um triângulo sequer existir. Então, olha só. Sempre que eu tiver um triângulo, ó, vou pegar um triângulo qualquer aqui, ó. Um triângulo qualquer. Vou dar nome para os lados dele, ó. A, B, C. Um lado do triângulo sempre tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Só que eu não posso fazer isso uma vez só, tem que fazer isso 3 vezes, ó. Então o B tem que ser menor do que o A mais o C. E o C tem que ser menor do que o B mais o A. Tanto faz a ordem aqui, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, ó. Imagina a seguinte situação, ó. Eu posso ter um triângulo com os lados 3, 4 e 5. Vamos verificar, ó. Vou começar aqui pelo 3. 3 é menor do que 4 mais 5? 4 mais 5 dá 9. O 3 é menor do que o 9. Ó. Passou nesse primeiro teste. Fiz o teste do 3, vou para o outro, que é o teste do 4. 4 é menor do que 3 mais 5. 3 mais 5 dá 8. Então, olha só, 4 é menor do que 8. Passou aqui também. Eu vou para o último, né? Ó, vou para o 5. 5 é menor do que 3 mais 4. 3 mais 4 dá 7. Então, passou aqui também. Pronto. É possível, sim, ter um triângulo com esses lados. 3, 4, 5. Agora, olha só. É possível ter um triângulo com esses lados aqui, ó. 1, 2 e 3. Vamos analisar também, ó. 1 é menor do que 2 mais 3. 2 mais 3 dá 5 e 1 é menor do que 5. Passou no primeiro teste. Aí eu vou para o próximo. Ó. 2 é menor do que 1 mais 3. 1 mais 3 dá 4 e 2 é menor do que 4. Passou aqui no segundo teste. Então eu vou para o terceiro e para o último. O 3, ele é menor do que 1 mais 2. 1 mais 2 é 3. E 3 não é menor do que 3. Isso daqui falhou. Se falhar em um teste, isso daqui não é possível. Então é impossível formar um triângulo com estes 3 tamanhos de lado, tá bom? Condição de existência. Vamos lá. Professor, você já tinha explicado, mas eu esqueci. Tipo, se nessa condição ele der igual e não maior. É esse caso aqui, né? Olha só. 1 mais 2 dá 3. 3 não é menor do que 3. Então falhou esse teste. Significa que eu não consigo formar um triângulo com estes 3 lados. E aí, gente, ficou bem claro para todo mundo? Não pode falhar em um teste, não pode ser igual. Sempre um lado tem que ser necessariamente menor do que a soma dos outros dois. E se for igual, e se for maior, professor? Aí não vai formar triângulo, sei lá, ó, pode formar uma figura assim, ó, e fica faltando um pedaço. Pode formar uma figura assim, ó, que sobra um pedaço. Isso daqui não é um triângulo, tá? Ah, mas tem esse triângulo aqui. Então, um dos lados não pode valer isso tudo, ó. Não pode valer isso tudo, tem que valer menos. Senão não é triângulo, tá bom? Tira um print aí dessa lousa, que eu vou apagar e nós vamos começar a falar dos ângulos. Vamos lá, tirou o print, estou apagando. Qualquer dúvida vai perguntando, eu estou sempre de olho no chat, hein? Estou sempre de olho no chat. Agora vamos falar sobre os ângulos desses triângulos. Vamos falar um pouquinho mais dos ângulos internos, dos ângulos externos, da soma do ângulo interno com o ângulo externo, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar aqui de novo um triângulo qualquer, ó, um triângulo qualquer. Vou falar que tem 3 ângulos aqui, ó. O ângulo A chapéu, B chapéu e C chapéu.
qualquer triângulo, não vai existir exceção se eu somar todos os ângulos lá de dentro, sempre vai dar 180 graus. Professor, por quê? Não tem porquê. Se eu pegar e recortasse esses três ângulos e tentasse montar eles, eles dariam meia volta, ó. Se eu recortar, se eu fizer um triângulo na minha casa, se você fizer um aí na sua casa, cortar essas pontinhas do mesmo tamanho, a curvinha sempre do mesmo tamanho, tá? Bem feitinho. E juntar, vai dar meia volta. Se eu somar os três ângulos, sempre vai dar 180. Não é uma coisa que o professor Eduardo quer, é uma coisa que simplesmente acontece. Mas você não pode esquecer disso, tá? Sabendo que a soma dos três ângulos internos sempre vai dar 180, olha esse tipo de exercício aqui, ó, quer ver? Tira um print aí dessa lousa para você passar limpo depois. Tirou, vou apagar, ó. Olha esse tipo de exercício que bacana, quer ver? Exemplo. Determine x. Bem simples o enunciado. Determine o valor de x. Vou pegar aqui um triângulo. Vou colocar aqui três ângulos. E vou colocar isso daqui, ó. Eu quero saber o valor de x, olha só que bacana. Eu não estou preocupado com o formato da figura. Numa prova, essa figura ela vai vir com formato perfeito. Eu não preciso me preocupar com isso. Tá? Todo professor que vai fazer uma prova, na hora que eu estou digitando a prova, qualquer professor faz isso. Ele se preocupa com a figura. Aqui, você não se preocupa com a figura, se preocupa com as informações contidas nessa figura. Você está estudando, você está aprendendo. Então, olha só. Essa daqui é a minha figura. E eu quero saber o valor de x. Poxa, eu não sei que todos esses ângulos aqui são ângulos que estão dentro do triângulo, são ângulos internos. Então o que eu faço? Eu somo todos estes valores e falo que o resultado vai dar 180 graus. Então olha só, 3x menos 10, 3x menos 10, somado com 2x menos 10, 2x menos 10, somado com 5x menos 100, 5x menos 100. Isso tem que dar 180. Agora, como que eu faço essa conta? Agrupo termos semelhantes. Quem tem x com quem tem x. Quem não tem x com quem não tem x. Então, vamos lá. Vou pegar aqui minha caneta cor de laranja e vou grifar todo mundo que tem x. E vou somar. 3x mais 2x, 5x. 5x mais 5x, 10x. Então, vou colocar aqui, ó, 10x. Agrupei todos os x aqui. Agora eu vou pegar a minha caneta verde e vou grifar todo mundo que não tem x. Vamos lá. Menos 10 menos 10, lembra que conta pensando como se fosse dinheiro. Menos 10 sou eu devendo 10 reais. Então, se eu devo 10 e devo 10, estou devendo 20. Se eu devo 20 e devo 100, eu estou devendo 120. Isso tem que dar igual a 180. Tá bom. Menos 120 vai para lá, mais 120. Então, 10x é igual a 180 mais 120. 180 mais 120 vai dar 300. Então, olha só, 10x é igual a 300. O 10 que está multiplicando passa dividindo. Eu vou fazer aqui, ó, só por conta do espaço, tá? Para não ficar muito apertadinho aqui embaixo. 10 que está multiplicando passa dividindo, vai ficar x é 300 dividido por 10. E 300 dividido por 10 dá 30.
Então, olha só, ele pediu o valor de x em exercícios desse tipo, soma tudo e fala que dá 180. Ele pode até fazer um outro tipo de exercício. Ele pode pedir para você qual é o valor desse ângulo aqui, ó. Ele fala que esse daqui é o vértice A e te pede qual o valor do A chapéu. Aí o que você tem que fazer? Tem que fazer essa conta todinha, pega o 30, coloca aqui e faz a conta. Ficaria 3 vezes 30, 90. 90 menos 10, 80. Esse cara vale 80 graus. Tá? Então ele pode fazer esse tipo de coisa. Até aqui, gente, eu preciso saber, está tudo bem? Você está entendendo tudo certinho? Comenta aí. Qualquer dúvida, pergunta, hein? Tira um print dessa lousa, enquanto vocês vão perguntando, que eu vou avançando. Enquanto vocês não têm dúvida, eu vou tacando o pau, vou avançando, hein? Mas qualquer coisa que perguntar, a gente pausa e tira a sua dúvida. Vamos lá. Apaguei aqui a lousa. Agora eu vou te mostrar uma das propriedades mais importantes do triângulo, ainda pensando em ângulos, tá? Ângulo interno somado com o ângulo externo adjacente. O que é adjacente? É ao lado. Sempre vai dar 180 graus. Vou mostrar isso daqui para você, ó. Imagina que eu tenho um triângulo aqui qualquer, ó. Um triângulo aqui qualquer. Eu vou prolongar este lado aqui, ó. Prolonguei esse lado. Aqui eu tenho um ângulo interno. AI de ângulo interno. Aqui eu tenho um ângulo externo que está adjacente, que está ao lado deste ângulo interno. Se eu somar estes dois, não vai dar meia volta? O que é meia volta? É sair de uma reta, dar a volta e chegar em outro lugar da mesma reta. Isso é meia volta. Todas as vezes que der meia volta, esses ângulos aqui, ó, formam 180 graus. Então, sempre que eu somar o ângulo interno com o ângulo externo que está ao lado, que está adjacente, isso vai dar 180 graus. Cuidado para não somar com outro ângulo externo, hein? Se eu somar esse ângulo externo com esse ângulo interno, não vai dar 180, pelo menos não necessariamente. Pode até ser que dê, mas não tem nenhuma regra que afirma que vai dar. Tem que ser o ângulo interno com o ângulo externo adjacente a ele. Sempre que isso acontecer, você soma os dois e fala que dá 180. Então eu quero que você perceba o seguinte, o que eu estou fazendo? Eu estou te dando ferramentas. É como se eu estivesse te dando ferramentas. Depois eu te dou um problema para você resolver com essas ferramentas. Então vamos imaginar que eu te dou uma chave de fenda e te dou uma marreta. Estou te dando ferramentas. Aí eu te dou uma tarefa para você fazer. Vem cá, desmonta aquela mesa ali para mim, por favor. Você vai usar a chave de fenda ou a marreta para desmanchar? Para desmanchar não, né? Para desmontar a mesa. Óbvio que eu quero que ela fique inteira, né? Você vai ter que usar a chave de fenda. Agora, se eu te pedir para derrubar uma parede, você não vai usar a chave de fenda, você vai usar a marreta. Aqui é a mesma coisa. Eu te dei a primeira ferramenta. Se eu somar os ângulos dentro de um triângulo, vai dar 180. É uma ferramenta. Segunda ferramenta. Se eu somar um ângulo interno com o ângulo externo que está ao lado, vai dar 180 graus. Inclusive, deixa eu anotar isso aqui, porque você vai tirar o seu print, né? Ó. E deixa eu apagar isso daqui, para você não confundir e achar que é este ângulo aqui de cima. Então, olha só. Um ângulo interno com o externo adjacente tem que dar 180 graus. Essa é a sua segunda ferramenta. Vai ter mais uma, tá bom? Vamos fazer um exemplo com essa segunda ferramenta aqui, ó. Tira um print, tirou um print disso daí e a gente vai fazer um exemplo. Vamos lá, vou apagar. Lembrando que essa live aqui vai ficar disponível para vocês, tá? Assim que a gente termina a live, se o meu canal fosse grande, eu acho que eu conseguiria liberar para vocês mais rápido. Mas como o canal é pequenininho,
o que aparece? Aparece que o YouTube está analisando o que foi falado aqui. E eu acho até justo, né? Eles ainda não conhecem o meu canal. Eu poderia ser um louco aqui que viesse falar um monte de besteira. Então eles analisam tudo o que foi falado na live. Se estiver de acordo com as diretrizes do YouTube, ele me deixa transformar essa live em um vídeo. Então essa live vai ficar disponível para vocês, só que vai demorar um pouquinho, tá? Costuma demorar aí em torno de uma hora e um pouquinho. Assim que ficar disponível, eu libero para vocês, tá bom? Então se você quiser reassistir, fique à vontade que vai dar tudo certo. Vamos lá, ó. Exemplo 2, ó, dos triângulos. Ó. De novo, eu quero calcular agora, ó, calcule x. Aqui eu falo que vale 2x menos 5. E aqui eu vou falar que vale... x mais... Deixa eu pensar num valor certinho aqui, ó. X mais 20, eu acho que vai dar certinho. Vamos lá. É, perfeito, vai ficar certinho. Então, olha só o que eu faço. Ó. Eu identifico que isso daqui dá meia volta, somo tudo, olha lá, ó, 2x menos 5, somado com x mais 20, e falo que isso tem que dar 180 graus. Por quê? Porque é um ângulo interno com o externo adjacente. Ou, se você preferir pensar, ele está dando meia volta. Todas as vezes que eu tenho meia volta, eu somo e igualo a 180. Daqui para baixo é uma equação normal, né? Igual aquela que a gente tinha feito. Ó. Vou fazer aqui rapidinho. 2x mais x, 3x, menos 5 mais 20 dá mais 15. Isso tem que dar 180. Mais 15 vai para lá, menos 15. Então 3x igual a 180 menos 15. 180 menos 10, 170. 170 menos 5, 165. Então 3x igual a 165. X dá 165 dividido por 3. Vou no meu rascunho, olha lá, ó, 165 dividido por 3. 16 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. Para 16, 1. Baixo 5. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. Sobra 0. Então o valor do meu x deu 55 graus. Com isso eu até consigo calcular o ângulo interno, consigo calcular o ângulo externo, tá bom? Então, isso daí é só uma outra ferramenta, é a segunda ferramenta que eu estou passando para vocês. Até aí, tranquilo, gente? Tudo bem para todo mundo? Tirou o print aí dessa segunda ferramenta? E eu vou mostrar a terceira. A terceira é a menos usada, tá? Por quê, professor? Porque eu consigo resolver qualquer exercício com essas duas primeiras. Agora, a terceira, se você souber, você pode ganhar tempo. Tá? Você ganha muito tempo com essa terceira ferramenta. Se você tiver ela fixa na sua cabeça, você faz os exercícios mais rápidos. Então, se o seu caso é para fazer exercício na escola, ali não é uma competição, né? Eu não estou tentando fazer exercício rápido, eu estou tentando fazer exercício certo. Dá para usar só as duas primeiras. Agora, se o seu caso for que você vai fazer um concurso público, por exemplo, tem tempo a prova. A prova tem tempo, não é fácil terminar no tempo certo. Então, às vezes, um truquezinho que acelera a sua resolução é sempre bem-vindo. Então, eu vou ensinar a minha terceira ferramenta, tá? Vamos lá, ó. De novo, eu tenho aqui um triângulo qualquer. E eu tenho aqui um ângulo externo. Eu tenho um ângulo externo, que eu vou chamar de G chapéu. E eu tenho aqui dois ângulos internos que não encostam no ângulo externo. Vou chamar de A chapéu e de B chapéu. G
chapéu é sempre a soma do A chapéu com o B chapéu. Vou falar de novo, ó. Um ângulo externo e outros dois ângulos internos que não encostam no ângulo externo. Se eu somar estes dois, sempre vai dar igual a esse. É uma terceira ferramenta, é a menos usada das três, mas se você souber essa daqui, pode te ajudar a fazer as coisas mais rápido. Vamos supor que você não sabe e você só vai usar as duas primeiras. Olha, você poderia descobrir esse daqui. Vamos supor que você tem isso e aqui é o x. Você poderia saber esse daqui. O que seria esse ângulo aqui, ó, esse ângulo vermelho? 180 menos g chapéu. Por quê? Porque 180 é tudo. 180 menos g. Faz isso daqui e usa a soma dos ângulos internos igual a 180. Mas é desnecessário ir por esse caminho quando você sabe isso daqui, ó. Então é muito bacana saber essa fórmula aqui. Beleza? Tira um print, vamos fazer um exemplo desse daí e a gente continua. O print já foi tirado, tenho certeza, então vamos apagar e usar essa terceira ferramenta. Olha lá, ó. 3. Calcule o valor de x. Então, olha só. Prontinho, ó. Então eu tenho aqui 3x menos 2, aqui eu tenho 40 e aqui eu tenho 168. Eu não preciso, eu poderia, se eu quisesse, calcular esse valor, que é quanto falta para chegar no 180, e aí usar a soma dos ângulos internos. Ficariam duas contas. Não é difícil de ser feito, mas não há necessidade de ser feito quando você conhece essa ferramenta, onde a soma dos dois ângulos internos é igual ao ângulo externo não adjacente a esses dois. Então, olha só, 3x menos 2 somado com 40 tem que ser igual a 168. Menos 2 mais 40 vai dar 38. Então, olha só, 3x mais 38 igual a 168. O mais 38 vai para lá, menos 38. 3x, 168, menos 38. Agora vamos lá. Ó. 3x igual 168 menos 30, dá 138. 138 menos 8, dá 130. Aí esse 3 que está multiplicando, passa dividindo. X dá 130 terços. Isso daqui vai dar uma dízima periódica, tá? Então eu vou fazer com uma casa depois da vírgula. 130 dividido por 3. 13 dividido por 3 dá 4, sobra 1, baixo 0. 10 dividido por 3 dá 3, sobra 1, 0, 10 dividido por 3 dá 3, sobra 1. Isso daqui dá dízima periódica, eu vou deixar 43,3. Tá bom? Tira um print dessa lousa para a gente avançar. Gente, até aqui alguma dúvida dessa parte de ângulos dentro de um triângulo? Tudo ok para todo mundo? São 3 ferramentas muito importantes de serem usadas, tá? 3 ferramentas muitíssimo importantes. Vamos lá. Vou apagar aqui a lousa para a gente avançar a matéria. Agora eu vou falar o seguinte, ó. Existem pontos notáveis dentro de um triângulo. O que é uma coisa notável? É algo que se destaca, é algo que aparece mais do que outras coisas. Isto é algo notável. Existem pontos notáveis dentro do triângulo. Eu vou mostrar para vocês.
Para saber os pontos notáveis, eu vou precisar saber as retas notáveis. Por quê, professor? O que é isso? Os pontos notáveis sempre vão ser o encontro de 3 retas notáveis. Então eu vou mostrar para você o que é uma reta notável, para depois fazer o que é um ponto notável. Então vamos lá. Vou desenhar aqui um triângulo qualquer. E esse triângulo aqui, ó, vai ser bacana para mostrar para vocês a minha primeira reta notável, tá? Então aqui eu tenho 3 vértices, o vértice A, o vértice B e o vértice C. Não esqueçam que aqui eu estou fazendo esboços, tá? Só para nossa aula. Não vai ficar perfeito porque eu não estou usando régua. Eu não estou usando a minha régua. Por quê? Porque é uma aula mais rapidinha, uma aula que é só para você entender. Não é uma aula de desenho geométrico, tá? Se fosse uma aula de desenho geométrico, régua, compasso, esquadro seriam obrigatórios. Aqui eu só quero que você entenda um pouco de geometria. Então eu só vou te mostrar o conceito, tá? Tenho aqui um triângulo qualquer e eu vou te mostrar o que é a altura de um triângulo. Vou escrever aqui do ladinho a altura de um triângulo. Todo triângulo vai ter 3 alturas. Uma altura relativa a cada vértice. Cada vértice vai sair dele uma altura. E como que isso funciona? A altura, ela sempre sai do vértice e vai até o lado oposto, só que tem que fazer 90 graus. Se não der para fazer 90 graus, você vai ter que prolongar este lado oposto aqui, ó. Prolonguei esse lado oposto, tá vendo? Isso aqui teria que ser feito com régua, tá? Então, lá, sai do vértice, vai até o lado oposto, ou o prolongamento do lado oposto, sempre fazendo 90 graus. Essa altura aqui, ó, é relativa a este lado. Eu vou chamar essa altura de HA, porque é a altura que sai do vértice A. Então, esta altura é uma reta notável. De novo, ó. Vou pegar a minha caneta laranja e vou fazer uma altura que saia do vértice B. Então, tem que sair do vértice e até a reta oposta, ir até o lado oposto, fazendo necessariamente 90 graus, ó. Não ficou perfeito, mas ficaria algo assim, ó. Então, sai do vértice, vai até o lado oposto, ou o prolongamento do lado oposto, fazendo 90 graus. Essa altura cor de laranja eu vou chamar de HC, porque saiu do vértice C. Então, HA e HC. Não tem problema a altura ser fora do triângulo, tá bom? Não tem problema. Vou traçar mais uma altura com a minha cor vermelha aqui, ó. A altura relativa ao vértice B. Então, olha como é que vai funcionar. Ó. Sai do vértice B e vai até o lado oposto. O que é o lado oposto? É o lado que não está encostando nesse vértice B. Esse lado está encostando no B, esse lado está encostando no B, quem que não está? Aquele lado lá. Só que tem que fazer 90 graus, então eu vou ter que prolongar aqui para poder fazer 90 graus. Isso daqui é a altura do ponto B, HB. Então, HA, HB e HC. Essas 3 alturas aqui, ó, vão se cruzar. Repara bem que se eu prolongar essa altura aqui para baixo, essa daqui para cá e essa daqui para cá, elas vão se cruzar. E se eu faço isso bem perfeitinho, com régua, tudo certinho, o que não é o nosso caso aqui, mas se eu fizesse com régua, elas iriam se cruzar em um mesmo ponto. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui só para você entender. Eu teria que prolongar esse, teria que prolongar esse e teria que prolongar esse. Se encontrariam aqui nesse ponto. Esse ponto aqui é um ponto notável. Eu vou colocar aqui a letra O e vou dar o nome dele. O nome desse ponto, ortocentro. Ortocentro. É um ponto notável. Esse ponto pode aparecer fora do triângulo ou pode aparecer dentro do triângulo. Então, o que é o ortocentro de um triângulo? É o encontro das 3 alturas. Ortocentro. Tudo bem para todo mundo? Deu para entender direitinho?
Gente, tira o print dessa lousa e eu vou apagar, tá bom? Vamos lá. Apaguei. Pronto. Então, o encontro das três alturas, ortocentro. Vamos lá. Meu segundo ponto notável também vai ser o encontro de três retas. Só que não vai ser a altura, claro, né? Vai ser uma outra reta. Para essa outra reta, eu vou pegar este triângulo aqui, ó. Um triângulo um pouco mais clássico do que o primeiro. E vou fazer três ângulos aqui, ó, grandões, tá? Três ângulos grandes. Vértice A, vértice B, vértice C. Essa reta aqui vai ter o nome de bissetriz. Bissetriz. Extremamente importante essa reta, tá bom? O que é uma bissetriz? É uma reta que sai do vértice, essa reta sempre vai sair aqui do seu vértice, vai passar exatamente no meio do ângulo. Então, de novo, eu estou fazendo aqui sem um transferidor. Nem é tão correto assim. Aliás, não é nada correto o que eu estou fazendo aqui. Eu teria que ter um transferidor. Mas como não estou dando aula de desenho geométrico, eu não estou preocupado com a precisão das minhas retas. Tá? Eu só quero que você entenda o que é bissetriz. O que é bissetriz? É uma reta que sai aqui do vértice e divide o ângulo exatamente na metade. Ó. É uma reta que vai fazer isso aqui. Isso daqui seria a minha bissetriz se eu tivesse certeza que está dividindo na metade. Tá? Então, essa reta é a bissetriz do ângulo C. De novo, ó. Bissetriz é uma reta que sai do vértice e divide o ângulo exatamente na metade. Então, olha só, bissetriz. É muito importante para geometria plana a bissetriz, tá bom? Olha só, mais uma bissetriz, ó. Sai do vértice e divide o ângulo exatamente na metade. Outra bissetriz. O encontro das três bissetrizes vai ser um ponto notável, que tem o nome de incentro. Incentro. Então, o incentro é o encontro das três bissetrizes. E o incentro tem uma curiosidade, uma característica, uma propriedade diferenciada. Olha só que bacana, ó. Imagina que eu pegasse um compasso e colocasse o ferrinho do compasso, né, que eu chamo de ponta seca, aqui no incentro. Coloquei a ponta seca aqui, né, que é aquele ferrinho, e a ponta com compasso eu colocasse aqui, ó, em cima do triângulo e riscasse o meu círculo. O meu círculo iria encostar, iria tangenciar todos os lados do meu triângulo, sem passar para fora e sem ficar sobrando lá dentro. Ele ia encostar certinho nos três lados do triângulo, tá bom? Então, o incentro é o centro da circunferência, ó, que está escrita lá dentro. Incentro é o centro da circunferência inscrita. O que é inscrita? É escrita dentro. Então, incentro é o centro da circunferência inscrita, escrita lá dentro. Então, olha só, bissetriz e incentro. Tudo bem para todo mundo? Dá um feedback aí para mim, gente. Tudo ok? Tudo perfeito? Tira um print dessa tela, eu vou apagar, hein? Não esqueçam que quando você vai tirando print da tela do seu celular ou aí no seu computador, tudo isso que eu estou colocando aqui fica na memória do computador, na memória do celular. Para ir para a sua memória, você precisa passar tudo isso a limpo. Eu até aconselho, use régua, use compasso,
use lápis, depois você passa com caneta colorida, trata essas coisas com carinho, que quanto mais você trabalhar em cada uma dessas figuras, mais vai ficando dentro da sua cabeça, tá bom? Então olha só, incentro é o centro da circunferência inscrita, tá bom? Vamos lá, vou apagar e ir para o próximo ponto notável. Então a gente já viu o ortocentro, que é o encontro das alturas, e já vimos o incentro, que é o encontro das bissetrizes. Agora olha só, eu vou pegar outro triângulo, mais um triângulo. Olha lá, esse triângulo aqui tá bom. Vértices A, B e C. E o nome dessas retas que eu vou passar aqui agora se chama mediatriz. Mediatriz. E cuidado, muito cuidado, a mediatriz, que é a terceira reta, vai se confundir com a mediana, que é a quarta reta, só por causa do nome. Mediatriz e mediana. Tem nomes parecidos, mas é completamente diferente. Vamos lá. O que é mediatriz? Mediatriz é uma reta que divide um lado na metade. Então, imagina que eu pego a régua, vejo que aqui tem 10 centímetros. Eu vou lá nos 5 centímetros e passo uma reta dividindo aqui. Essa reta tem que fazer 90 graus com esse lado que ela está dividindo. Então, olha só. Isto daqui, quando fizer 90 graus, é a minha mediatriz. Pode prolongar ela vai ficar grandona, não tem problema. Então, o que é mediatriz? É uma reta, não precisa sair do vértice. Se sair do vértice, beleza. Se não sair, beleza também. Ela não sai obrigatoriamente do vértice. Ela divide o lado na metade, fazendo 90 graus. Então, essa daqui é a bissetriz, é a mediatriz do lado BC. De novo. Lado AC, na metade seria mais ou menos aqui, ó. Se eu traçar uma reta aqui que faça 90 graus, pronto, eu tenho aqui a mediatriz do lado AC. Deixa eu aumentar essa reta aqui, cor de laranja, para a gente ter um ponto, tá? E cor vermelha agora, ó, cor vermelha. Mediatriz. Eu pego, divido aqui na metade e traço uma reta que faça 90 graus. Se eu fizer tudo certinho, tudo bem bonitinho, vai as 3 retas se cruzarem no mesmo ponto. O nome desse ponto aqui, ó, é circuncentro. Então, eu vou colocar aqui um ponto C, de circuncentro. E olha que interessante. O incentro era o centro da circunferência inscrita, escrita lá dentro. O circuncentro também vai ser o centro de uma circunferência. Imagina que eu coloco a ponta seca do compasso, né? O ferrinho do compasso aqui, e coloco o grafite aqui, ó, em um dos 3 vértices, tanto faz qual. E traço uma circunferência. Vai dar uma circunferência que passa certinho em cima dos 3 vértices. Uma circunferência perfeita que passa em cima dos 3 vértices. Então, essa circunferência aqui, ó, é escrita por fora. O nome dela é circunferência circunscrita. Então, o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita. Circuncentro é o centro da circunferência circunscrita. Gente, se eu estiver falando alguma coisa que não entender, por favor, me avisa, tá? Vai me falando aí. Então, circuncentro é o centro da circunferência circunscrita. E o último ponto, ó, vou apagar aqui. Apaguei. E nosso último ponto.
Vou fazer aqui um triângulo de novo, qualquer. Olha lá, tenho esse triângulo aqui. E vou traçar a mediana. Olha lá, ponto A, vértice B, vértice C. E essa reta que eu vou traçar se chama mediana. E o que a mediana faz? Ela sai do vértice, a única que não sai do vértice é a mediatriz. A mediatriz tanto faz sair do vértice ou não, tá bom? A mediana também sai do vértice e vai cortar o lado oposto na metade. Se fizer 90 graus ou se não fizer, tanto faz. Olha lá, ó. Cortou na metade, sai do vértice, vai até a metade, sai do vértice e vai até a metade, olha lá. Eu não sei se vai fazer 90 graus ou não, e nem estou preocupado com isso. A mediatriz tem que fazer 90 graus, não precisa sair do vértice. A mediana tem que sair do vértice, não precisa fazer 90 graus. E veja bem, eu falei que não precisa, hein? Não falei que é proibido. Pode fazer 90 graus, não tem problema. Esse ponto aqui, ó, vai se chamar baricentro. E por que o baricentro é bacana? O que ele tem de especial? Que ele divide a mediana em duas partes, ó, sempre em uma parte pequena e em uma parte grande. Uma parte pequena e uma parte grande. Eu vou chamar essa parte pequena, ó, o tamanho dessa parte pequena, eu vou chamar de x. E o tamanho dessa parte grande, eu vou chamar de y. Y sempre vai ser o dobro de x. Se você souber isso, você já tem uma equação bacana. Então, y sempre vai ser o dobro de x, tá bom? Então, o baricentro é o encontro das medianas. E o que ele tem de especial? Que sempre vai dividir em um pedaço grande e um pedaço pequeno. O pedaço grande sempre vai ter o dobro do tamanho do pedaço pequeno. Tá bom? Tira um print. E vamos encerrar a nossa live falando de congruência de triângulos, tá? Então, olha só, aí a gente fala tudo que tem para falar sobre triângulos. O que é congruência? Dois triângulos são congruentes quando eles são idênticos. Tem que ter o mesmo formato e tem que ter também os mesmos tamanhos dos lados, né? Então, existem 4 casos de congruência em um triângulo. Vamos lá. Congruência é uma palavra esquisita, mas que significa que dois triângulos são idênticos. Sempre vai precisar usar estes 4 casos em eliminatórias. Ó. Eu já vou explicar o que é isso. LLL é quando eu tenho dois triângulos. Eu posso até ter esses dois triângulos em posições, ó, diferentes, né? Esse foi gerado, mas eu vou falar para você o seguinte, ó, que esse lado é um tracinho, esse lado é 2 tracinhos e esse daqui é 3 tracinhos. Se todos os tamanhos forem iguais, ou seja, se eu tiver no triângulo 1, esse tamanho tiver um tamanho correspondente lá, este tamanho tiver um tamanho correspondente lá, e esse último tamanho tiver um tamanho correspondente lá, eu tenho 3 lados iguais. Eu estou no primeiro caso de congruência. Lado, lado, lado. Então, sempre que eu tenho os 3 lados do mesmo tamanho, eu tenho um caso de congruência. Mas cuidado! Não existe caso de congruência com 3 ângulos do mesmo tamanho. Por exemplo, se eu pegar um triângulo equilátero, ó, todos os ângulos dele vai ser 60 graus. 60, 60 e 60. Se eu pegar um triângulo equilátero maior, também vai ter 60, 60 e 60. Mas eles não são idênticos, porque o tamanho dos lados são diferentes. Então não existe o caso A, ângulo, ângulo, ângulo. O fato dos 3 ângulos serem iguais não garante a congruência.
Eu preciso provar que os triângulos são idênticos. Os três ângulos iguais, eu não consigo provar. Para provar que os triângulos são idênticos, os três lados iguais. Aí eu provo. Os três ângulos iguais, eu estou quase lá, mas ainda não estou. Tá bom? Então, o primeiro caso de congruência é esse daqui. L, L, L. Três lados idênticos. O segundo caso de congruência é quando eu tenho dois lados iguais e no meio dos dois lados eu tenho um ângulo. Vou mostrar aqui, ó. Pego de novo dois triângulos que podem estar em posições diferentes, tá bom? Isso não tem problema. Eu coloco aqui um ângulo, coloco um lado um tracinho, outro lado dois tracinhos. E esse ângulo tá aqui. Aqui eu coloco o ângulo 3 tracinhos, lado 1 tracinho e lado 2 tracinhos. Olha só, eu tenho dois lados iguais, dois lados congruentes nesses dois triângulos. E no meio dos dois lados eu tenho um ângulo congruente. Ó. No meio dos dois lados eu tenho um ângulo congruente. Esse daqui é o caso de congruência que a gente chama de LAL. Lado, ângulo, lado. E qual cuidado que eu tenho que ter com esse caso? Olha esse outro triângulo aqui, ó. Lado congruente, lado congruente, ângulo congruente, mas esse ângulo está no lugar errado. Ele está na posição errada. Ele devia estar no meio dos dois lados congruentes. Então isso daqui não pode acontecer. Esses dois triângulos são congruentes. Esse terceiro não é. Tá bom? Até aqui, beleza, gente? Já vimos os dois primeiros casos de congruência. Agora eu vou ver os dois últimos, tá bom? Qualquer dúvida, vai perguntando aí. E olha só que bacana, ó. Eu estou fazendo um exercício, eu vejo que tem dois lados congruentes, eu já sei que tem que ser um desses dois, ó. Por quê? Porque esses outros dois só tem um lado, ele tem dois ângulos, mas só tem um lado. Então, se aparecer dois lados congruentes, eu já sei que é um desses dois. Vamos para o terceiro caso, ó. De novo, vou pegar aqui dois triângulos. Pode estar em posição diferente, pode estar em posição igual, isso não importa. Eu tenho um ângulo, um tracinho, um ângulo, dois tracinhos e um lado, três tracinhos. Olha lá, ó. Um ângulo, um tracinho, um ângulo, dois tracinhos e um lado, três tracinhos. É parecido com o de cima, só que nas pontas eu tenho ângulo. É ângulo, lado, ângulo. E é muito importante que o lado congruente esteja no meio dos dois ângulos congruentes, tá bom? Então, isso daqui é o caso de congruência ALA, tá? Ângulo, lado, ângulo. Vou apagar aqui, ó, tira um print, tirou. Último caso de congruência, LAAO. O que significa esse AO? Ângulo oposto. Então, olha só. Triângulo. De novo, vou desenhar ele em posição diferente. Triângulo. Eu vou colocar que esse lado é igual a esse. Esse ângulo é dois tracinhos. Esse ângulo é dois tracinhos. E esse outro ângulo é três tracinhos. Esse outro ângulo é três tracinhos. Então, olha só. Um lado congruente, ângulo congruente, e o ângulo oposto ao lado, ó, é o mesmo. Cuidado para não colocar esse caso, LAAO, se for assim, ó, por exemplo. Lado um tracinho, ângulo dois tracinhos, ângulo três tracinhos. Esses dois não são congruentes, tá? Eles não são congruentes. Para ser congruente, ó, oposto ao ângulo três tracinhos, tá o lado um tracinho. Oposto ao ângulo três tracinhos, tá o lado um tracinho. Aí é lado, ângulo,
ângulo oposto, oposto a esse lado, tá? Aí é esse caso. Isso daqui, ele poderia ser o ALA, se ele tivesse alguém no mesmo estilo que ele. Mas do jeito que está aqui, esse daqui não é congruente. Ficou bem claro para vocês, gente? Dá um feedback para mim se vocês entenderam tudo que eu falei até aqui. Tudo ok para todo mundo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal falando aí que tudo bem, que entendeu. Maravilha, gente. A ideia é essa, tá? A ideia é conseguir ajudar vocês a entender. A gente falou muita coisa de geometria. Eu falei. Faz 1 hora que eu tô falando, tá? Falei muita coisa. Eu acho que vai valer a pena para vocês depois. Assiste de novo essa live. Passa as coisas com calma no caderno. Reflete sobre tudo que eu falei, tá? Muito importante. A nossa live vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Obrigado, gente, de coração, tá? A live foi muito bacana. Eu vi muita participação, vocês conversando comigo. Eu gostei bastante. Espero ter conseguido ajudar vocês, tá? Espero que tenha valido essa hora da vida de vocês aí assistindo a nossa live, tá bom? Então, tchau, gente. Por hoje é isso, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu! Alô, tchau, tchau, gente.